importante é a gente ferramentalizar a igreja. Bom, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com você um conteúdo também, assim, bem importante, não é? Nós vamos falar sobre aprovação. Mas curva a sua cabeça, né? Vamos colocar esse tempo diante de Deus. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós não cansamos de afirmar e reafirmar que a nossa suficiência vem de Ti, Senhor, que as nossas fontes estão em Ti, Senhor, longe de nós nos estribar no nosso próprio entendimento, Senhor, mas reconhecemos ao Senhor como Rabone, como mestre dos mestres, Senhor, e declaramos a nossa dependência do Espírito Santo. Por isso oramos pela manifestação do poder, dos dons do Espírito Santo nas nossas vidas, neste lugar. Libera a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, Senhor, aquela palavra profética que vem de encontro ao nosso espírito, às nossas necessidades, Senhor, não apenas nos confrontando, mas enxertando graça, Senhor, transforma-nos pela renovação da nossa mente, de tal forma que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós, juntos aqui como igreja reunida, queremos dizer sim e amém, para tudo aquilo que o Senhor quer realizar, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de começar, só fazendo um pequeno insight, não é, sobre... A gente pode fazer, na verdade, muitos insights sobre a nossa vida espiritual, não é? E nós vamos ver hoje que a agenda do reino de Deus é a agenda da vida interior, não é? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Eu gosto muito dessa abordagem nos evangelhos sobre o que a gente chama a família de Betânia. Você lembra lá em João 12, 2, a Bíblia fala assim: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Ora, versículo, João 11, 5, um outro texto, né? Ora, Jesus amava a Marta, Maria e a Lázaro. Interessante, não é? Essa famosa família de Betânia era uma família que Jesus tinha realmente muita intimidade, não é? Estava sempre com eles naquela comunhão preciosa, não é? E quando a gente olha para os integrantes dessa família, isso é um insight muito rico da nossa vida espiritual. Então, de uma forma bem sucinta, nós poderíamos dizer o seguinte, que Maria, que sempre estava aos pés do Senhor, numa atitude de total quebrantamento, rendição, Maria é o que eu sou. Marta, sempre servindo, atarefada, fazendo, corre, aquela dinâmica da logística que muitas vezes é importante. Marta é o que eu faço. Maria, o que eu sou, Marta, o que eu faço. E Lázaro estava à mesa com ele, não é? Olhando nos olhos de Jesus, ouvindo as suas palavras, aquele relacionamento devocional. Lázaro é o que eu sei. A Bíblia fala que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Ele ama quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós sabemos. São 3 áreas muito importantes da nossa vida espiritual. O que eu sou, Maria, isso tem a ver com a nossa adoração, com a nossa rendição, com o nosso quebrantamento. Aquelas áreas da nossa vida que estão realmente rendidas aos pés de Jesus, numa situação, numa condição de perfeita entrega, de total rendição. É o que você é realmente. E talvez essa é a parte que mais aparece para Jesus, é o que ele mais enxerga. Entre o que você é e o que você faz, Jesus fica com o que você é,
Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E aqui vem o perigo daqueles desequilíbrios, quando o que nós fazemos conspira contra o que nós somos. Você lembra quando Marta, Jesus, manda que ela venha me ajudar. Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada, né, com tantas coisas. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, e tem essa boa parte da vida espiritual, que realmente tem a ver com a nossa identidade, aquilo que nós nos rendemos, aquilo que nós somos, aquilo que está submissa à afirmação do Pai, este é o meu filho amado, o liberar da nossa identidade, isso é Maria. Mas Marta também na nossa vida é muito importante, o que nós fazemos, as nossas obras, não é? Conheço as tuas obras, aquilo que nós realmente realizamos para Deus. E esse é um aspecto fundamental, não é? Porque a Bíblia fala que a fé é justificada pelas obras. Se você falar que tem fé, mas não tem obras, não é? A Bíblia está confrontando a sua incoerência. Então, realmente, Deus espera de nós que façamos muitas coisas, não é? Então, isso é importante. E também o que nós sabemos. Isso tem a ver com Lázaro, com uma cultura de relacionamento devocional com Jesus, uma cultura de você ter um relacionamento devocional com a palavra de Deus, de você estar à mesa, de você se permitir estar e viver nessa sala do banquete, experimentar o trigo fino, o mel que escorre da rocha. Isso é Lázaro. Só que quando a gente entra no campo do conhecimento também, é um campo que podem ter muitos perigos, não é? Porque o conhecimento incha, mas o amor edifica, não é? Então o conhecimento sem amor, a letra sem o espírito, realmente pode nos dar uma rasteira. E por isso que aqui vem um processo muitas vezes de morte e ressurreição. Você lembra quando Lázaro adoeceu? Jesus foi avisado, incrivelmente, Jesus discerniu o tempo das coisas, né? E depois de 3 ou 4 dias, quando Jesus chegou até Lázaro, Lázaro já havia morrido. Eu não sei se você já passou por uma experiência assim, quando o que você sabe, parece que não funciona. Morreu. Você é cheio de conhecimento, muitas vezes aquela velha história, né? Aquele paradigma da obesidade da cabeça, né? O cabeçola, a cabeça cheia de conhecimento, psicologia, sociologia, não é teologia, mas o coração é raquítico. E esse é um processo às vezes importante, não é? Às vezes Deus vai nos permitir passar por isso, quando o que nós sabemos não funciona. Quando parece assim, que nós não conseguimos viver o que nós sabemos. Quando você realmente se vê num conflito entre o que você pratica, o que você vive e o que você sabe. É só no processo de morte e ressurreição que nós vamos experimentar a palavra de Deus glorificada e um conhecimento que realmente vivifica, não é? Essa experiência com a palavra de Deus, o que nós sabemos, não só teoricamente, mas no espírito, no coração, porque tem questões, irmãos, que nós só podemos responder no espírito e com muita responsabilidade. Se eu te perguntar quanto vale uma alma, será que seria suficiente eu responder para Deus, falar, não Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Uma resposta teologicamente correta, mas se eu mesmo não atravesso uma rua para ganhar uma alma, entende? Então, se eu te perguntar, é importante orar? É importante, todo mundo fala que é importante, mas eu não tenho uma vida de oração. Então, quando a gente entra no campo do conhecimento, nós não estamos falando só
de engordar a cabeça, mas nós estamos falando de um coração coerente. Então são insights muito importantes que nós precisamos assimilar para desenvolver uma espiritualidade sadia, coerente, que vai fazer com que a gente realmente experimente as virtudes do reino de Deus. E é por isso que nessa manhã eu gostaria de compartilhar um pouco com você um versículo muito conhecido, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E esse é um dos textos que realmente por anos, assim, fez muito efeito na minha vida. É uma espada que realmente penetrou com muita profundidade na minha alma, não é? Eu sempre digo que nós sempre somos provados, principalmente por aquilo que nós pregamos, né? Quando você está pregando uma coisa, essa espada vai cortar primeiro em você. Isso é muito bom, porque a fé é uma musculatura, tem que ser exercitada. É assim que nós crescemos, não é? Mas esse texto, ele na verdade estabelece uma sequência muito inteligente, muito importante. E ele começa realmente com um desafio. Quando a Bíblia fala procura, é uma coisa que você tem que procurar, que não se acha facilmente, que não é uma tendência natural da nossa vida espiritual. Procura apresentar-te a Deus. E ele fala assim, aprovado. Depois, como obreiro. Normalmente, quando a gente fala sobre a obra de Deus, isso é uma coisa que chama atenção, essa parte que é Marta, do fazer. E todos nós queremos realizar algo para Deus, temos grandes pretensões, não é? Só que essa palavra obreiro, ela, na verdade, ela só aparece depois de alguns pré-requisitos que esse versículo coloca, que é o procura apresentar-te a Deus e também aprovado. Mas o primeiro ponto é esse: procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. E, obviamente, quando a gente pensa sobre isso, isso fala de uma consciência da presença de Deus, de que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus, que a obra de Deus não adianta só você querer impressionar pessoas, você não tem que concentrar os seus esforços impressionando pessoas, impressionando líderes, não é? Manipulando ou monopolizando a atenção, fazendo o seu marketing, não. Você tem que entender que existe um Deus que sonda os corações e os rins, e é diante dele que nós realmente temos que nos apresentar. Então aqui vem essa agenda do reino de Deus, que é a agenda da vida interior. E você pode acreditar em mim, Deus não se impressiona com a aparência de ninguém. Deus não se deixa levar pelas nossas manhas e artimanhas e manipulações. Não adianta, você não vai conseguir dar um desdobre em Deus. O máximo que você pode conseguir é enganar a si mesmo. É o máximo. Mas Deus olha para o nosso coração. Então é muito importante a gente ter esse discernimento sobre o que a Bíblia fala sobre o homem oculto. O homem oculto. É interessante que, certa vez, acho que lá em Lucas, no capítulo 12, se eu não me engano, Jesus fala sobre o homem bom, que do bom tesouro do seu coração tira coisas
boas. E o homem mau, que do mau tesouro do seu coração tira coisas más. De certa forma, não é? Esse tipo de pessoa está dentro de nós. E é interessante como que, em muitas situações, a gente vê as provas de Deus vindo exatamente para revelar esse homem oculto. A gente vê vários insights nesse sentido na Bíblia, não é? Você se lembra aquele episódio, quando Maria pegou aquele vaso de alabastro com um nardo preciosíssimo, que normalmente as mulheres guardavam para suas núpcias, e ela rompeu aquele lacre, derramou o nardo sobre Jesus, numa atitude de profunda adoração. Aquilo foi altamente profético, até Jesus reconheceu que ela estava fazendo aquilo, não é? Evidenciando a morte dele. Mas nessa atitude de quebrantamento, devoção, o homem oculto que estava em Judas se revelou. O aspecto corrupto da tesouraria de Judas se precipitou, em contraste com um dos atos de mais profunda adoração. Aí um negócio interessante, não é? Porque Judas foi uma pessoa escolhida por Jesus. Não é qualquer pessoa que você coloca como tesoureiro da sua igreja. Até então parece que as coisas estavam indo bem, até que num momento específico o homem oculto se revelou. E ali realmente as coisas começaram a ficar muito claras, que na verdade o interesse de Judas não era os pobres, né? Porque ele falou, por que não se vendeu isso e deu para os pobres? Ali nasceu a teologia da libertação, a teologia dos pobres, o pobre como centro, e o pobre não é o centro, Jesus é o centro, não é? Mas naquele momento, o verdadeiro Judas deu as caras. E olha, gente, muitas vezes Judas não está fora de nós, está dentro de nós. Você se lembra a história do irmão do filho pródigo? Ele era um filho exemplar, até o dia que o pródigo voltou para casa. E quando o pródigo voltou para casa, aquele irmão que a gente pensa que não merece, não é? Que é um desordeiro, que é um aprontador, e Deus começa a usar ele poderosamente, não é verdade? De repente, toda aquela situação veio à tona, ciúme, inveja. Você se lembra a história de Saul, quando começou a sentir que a sua popularidade estava se declinando, e Deus, na verdade, foi colocando Saul debaixo de muitas provas, porque isso é importante. Caráter é como ouro, tem que ser provado. Tem que ser provado. E é interessante que teve um dia que as irmãzinhas criaram um corinho novo, começaram a cantar esse corinho com muita empolgação. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E o rei endemoniou. Ali o verdadeiro Saul começou a dar as caras, né? O homem oculto. Queridos, existe um homem oculto que Deus vê. Ele está em nós. Ele não está fora de nós. Judas não está fora. O irmão do filho pródigo não está fora. Saul não está fora. Está dentro de nós. E Deus vai nos submeter a certas provas que vão trazer isso à tona. Procura apresentar-te a Deus. 1 Coríntios 4, 5, Paulo fala assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Os desígnios, as intenções mais profundas, ou as verdadeiras intenções
dos corações. E então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Deus não se deixa levar pela aparência humana. Esse texto não se refere especificamente à salvação, mas à motivação do nosso serviço, das nossas obras. Haverá um dia de julgamento. E o critério desse julgamento são as nossas motivações. Aliás, são duas sementes poderosíssimas quando nós lidamos com o reino de Deus. Quando você pensa em termos de reino de Deus, motivações e princípios. Porque Deus é um Deus que reina e governa por princípios. Ele não é um Deus emotivo que faz as coisas por emoções. Mas Deus realmente governa por princípios que Ele mesmo estabeleceu. Motivações e princípios. Se você tem a motivação certa, mas o princípio errado, isso pode não terminar bem, pode até terminar numa tragédia. Você se lembra quando Davi estava trazendo a arca que havia ficado cativo pelos filisteus, não é? Na verdade, a própria arca pelejou por si mesma no templo de Dagon. Você lembra? Dagon caiu de cara, espatifou diante da arca. Os filisteus começaram a ser feridos por hemorroidas. E os filisteus, tira essa arca daqui, tira esse negócio, né? A arca foi para a casa de Obed-edom, e Davi queria agora trazer a arca de volta para o seu lugar. Só que ele colocou a arca no lombo de bois. E onde que a arca tinha que ser carregada? No ombro dos sacerdotes. Nós somos os responsáveis por carregar o peso da plenitude de Deus. Essa é a responsabilidade é nossa. E Davi feriu esse princípio. Por mais que a motivação dele fosse sagrada, fosse correta, ele estava usando um princípio errado. E chega um outro cara super bem intencionado, chamado Uzá, porque de repente os bois tropeçaram, a arca balançou, Uzá foi tentar segurar a arca e foi fulminado. Perez Uzá. Deus abriu rotura em Uzá. Se você tem a motivação certa, mas o princípio é errado, isso pode acabar numa tragédia. Não somos nós que quebramos os princípios é que nos quebram. E também, se você tem o princípio certo, mas a motivação é errada, isso pode acabar numa tragédia. Quantos já viram alguém morrer fulminado porque deu uma oferta? Você já viu isso? Mas essa foi a história de Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade, eles fizeram uma declaração que estavam doando todo o valor quando retiveram parte, para dar uma impressão, para manipular espiritualidade. Mas eles mentiram ao Espírito Santo. Todos os dois morreram. O princípio era certo, mas a motivação corrompida. Então essas são sementes poderosas. O mundo espiritual é um campo fértil, o que você planta nasce. E é isso que a Bíblia fala, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito ceifará vida e paz. Então é muito importante você entender essa dinâmica que Paulo está dizendo. Procura apresentar-te a Deus. A nossa motivação é crucial no que tange a sermos qualificados naquilo que nós fazemos para Deus. Todo esforço íntimo no sentido de impressionar pessoas nos desqualifica. Quando você quer fazer a sua média,
isso só nos desqualifica diante de Deus. Eu acho interessante quando Deus pediu que Samuel fosse ungir o próximo rei que sucederia Saul, porque Saul realmente foi desqualificado, não é? E Deus falou com ele: vai na casa de Jessé, porque eu escolhi um de seus filhos. Quando ele chega na casa de Jessé, e aquilo realmente era uma visita muito especial, porque ele chegou com um chifre de óleo para ungir o próximo rei. E os mancebos começaram a se apresentar. Primeiro veio o mais velho, muito alto, de bom porte, semblante. E Samuel realmente já pensou que fosse aquele, mas não era. Aí vem uma advertência. Deus fala com ele: olha, Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha para o coração. Deus não se impressiona com a aparência humana. E foram se apresentando os mancebos, não era nenhum deles, e de repente aquele desprezado, esquecido, falou: mas acabaram os filhos? Não é nenhum desses. Ah, sim, tem o Davizinho, que é um empregado da casa, está lá no campo, né? Mas era o que tinha um coração perfeito. Aquele tinha um coração perfeito. Deus não vê como o homem vê. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Então isso fala das nossas motivações: agradar a Deus ou impressionar os homens? O que realmente está nos motivando a fazer o que nós estamos fazendo? E vem aí a segunda perspectiva, que é na verdade o que eu quero falar com você: aprovado. Aprovado. A gente que trabalha muito com discipulado, aconselhamento, né? Eu gosto desse conceito, porque é o conceito, vamos dizer, que explica da maneira mais plena possível o significado de alguém que está vencendo. Uma pessoa curada. Uma pessoa curada é uma pessoa aprovada, é uma pessoa que construiu um caráter de obediência naquela área. É uma pessoa que Deus respalda. Aprovado. Irmãos, esse é um conceito fundamental. E ele não vem só de uma experiência simples, mas vem realmente de um processo onde nós somos profundamente, sofremos uma reeducação, uma mudança profunda. Aprovado. Agora, quando a gente pensa nesse conceito, vem essa questão: qual a principal coisa que nós temos que fazer para sermos aprovados diante de Deus? Quando a gente faz uma enquete sobre isso, qual a principal coisa que temos que fazer para nos tornar aprovados diante de Deus? Se você pergunta sobre isso, a gente ouve muitas respostas, a maioria delas redundantes, não é? Ter vida de obediência, santidade, não é? Mas se a gente for simplificar isso, qual seria a principal coisa que nós temos que fazer para sermos aprovados? A prova, não é isso? Pode passar. A prova. Não tem como sermos aprovados por Deus numa situação que nem ao menos fizemos a prova. Muita gente gosta desse conceito, né? Esse conceito irresponsável, de graça, onde nós vamos ser aprovados sem ao menos ter que passar pelas provas, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que Deus é um Deus que prova os corações e os rins. E eu preciso te informar sobre essas coisas, porque eu creio que Deus de fato está levantando uma geração de guerreiros.
Deus está levantando uma geração diferente, não é de filhinhos mimados que estão no palácio, não. Que saístes a ver? Um rei mimado no palácio? Um caniço agitado pelo vento? Deus está levantando uma geração de profetas. Gente que fez a escola do deserto, que foi aprovado, e no deserto, ou você sai aprovado ou você não sai. Na verdade, você fica por lá mesmo. E toda uma geração, exceto Josué e Calebe, foram reprovados nessa escola. Irmãos, não dá para brincar com essas coisas, não. Não dá para brincar com essas coisas, né? Então é importante entender que as nossas motivações mais íntimas serão provadas, a nossa fé será provada, a nossa perseverança será provada, as nossas convicções, os nossos sentimentos, o nosso conhecimento, nosso chamado, nosso ministério serão provados mediante toda sorte de circunstâncias especificamente contrárias. No mundo tereis aflições. É uma promessa. Você quer todas as promessas? É uma promessa que Jesus fez. No mundo tereis aflições. Essas coisas eu vos digo para que em mim tenhais paz. Mas no mundo tereis aflições. Como eu disse, a fé é uma musculatura que tem que ser exercitada. Deus nunca é superficial, banalizando as nossas falhas de caráter, as distorções que nós temos na nossa personalidade. Deus não vai banalizar, Deus não vai negligenciar isso, porque Deus é responsável. Ele vai cavar alicerces na nossa vida. E sabe por quê? Que realmente Deus vai nos provar em todos esses sentidos. Exatamente para que nós não sejamos vítimas da nossa própria obra, destruídos pelo nosso próprio ministério. Irmãos, quantas situações a gente vê assim, pessoa que edifica, uma obra sem alicerce, daqui a pouco, não é? Quanto maior a obra, maior é a queda, e é pedaço de gente esmagada para todo lado. Deus vai nos provar. É importante entendermos algo, gente, que a unção de Deus, ela nos capacita, mas ela também mata, ela também pode destruir alguém. E quando você estuda sobre muitos homens da Bíblia, você percebe isso, a história de homens que transgrediram. Alguns se arrependeram a tempo, mas outros foram destruídos pela própria unção que eles receberam de Deus. Eu gosto muito de ministrar sobre a vida de Sansão. Talvez é um dos exemplos mais clássicos de uma pessoa que foi vítima da própria unção que ele recebeu. Um homem que foi escolhido por Deus, desde o ventre. Um homem que realmente tinha um chamado de proporções que nunca se havia visto, porque ele era acometido de forças sobrenaturais. E o seu papel era libertar a sua nação do jugo dos filisteus. Mas ele sofria de uma debilidade moral crônica, uma debilidade sentimental, era um cara fraco. Não podia ver um rabo de saia. Sério. E ele foi brincando com a unção de Deus. Até um ponto que ele se vendeu. E lá no final a gente vê como ele morre num ato heróico e ao mesmo tempo psicótico de suicídio. Quando ele ora e fala: Senhor, pela última vez me esforça. E a unção veio. Ele derrubou tudo, sendo vítima da própria unção. Irmãos, essa não é a vontade de Deus para ninguém. Essa não é. Então por que Deus vai nos provar? Por que é importante crescer para baixo? Por que é importante cavar alicerces? Para que nós não sejamos vítimas do nosso ministério. Tem pessoas que começam a edificar algo
e ao invés de fazer um altar para Deus, transformam isso numa torre. Se sentem donos da obra de Deus, conspiram contra o senhorio de Cristo, começam a fazer um pastoreamento opressivo, se sentindo dono das pessoas, dono da obra de Deus. E daqui a pouco eles estão matando até Jesus. Jesus já não está do lado de dentro, está do lado de fora da igreja. Foi o que aconteceu com a Laodiceia. Jesus estava tentando entrar, eis que estou à porta e bato. Será que dá para mim ter espaço no culto? Ah não, Jesus, fica aí fora. Mas Deus vai nos provar, não é? Aprovado. Então nós precisamos, primeiramente, quebrar um sofisma. Para alguém ser estabelecido de maneira aprovada, isso não quer dizer que vão acontecer só coisas animadoras conosco. Você pode observar, Jesus nunca prometeu que nossa vida seria um mar de rosas. Entende? Não funciona assim. É muito importante entendermos essa perspectiva. E aí que até o próprio diabo se torna uma figura muito interessante e importante, porque ele é o tentador. E nós vamos ter que cruzar com determinadas tentações. É da natureza do reino moral que nós sejamos tentados, que o nosso caráter seja testado de muitas maneiras. Eu não estou aqui para falar o que você gostaria de ouvir. Eu estou aqui para te explicar realmente o processo da obra de Deus nas nossas vidas, porque na verdade não é que nós fazemos a obra de Deus, nós somos a obra de Deus. Nós estamos em construção. Aquela mansão que Jesus falou, vou preparar-vos lugar, isso não está acontecendo no céu, fora de você, fora da sua realidade, é o nosso homem interior que está sendo estabelecido por Deus. Essa é a sua mansão, esse vai ser o seu corpo glorificado, quando esse homem interior se revestir de incorruptibilidade. Essa mansão, esse corpo glorificado, estão sendo construídos dentro de nós. Jesus está preparando um lugar para nós mesmos, através do nosso relacionamento com Ele, diante dessas situações adversas. O reino de Deus não vem com aparência exterior, mas Ele está dentro em vós. A agenda do reino de Deus é a agenda da vida interior, a agenda do coração, o evangelho do coração. Funciona realmente assim. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Pode passar. Então veja bem, diante disso, diante dessa realidade bíblica de que Deus é um Deus que prova os corações e os rins, as nossas motivações mais íntimas, mais profundas, os nossos sentimentos. Diante dessa realidade que Deus prova, vem um conceito muito importante. É o conceito da derrota. E todos nós, de certa forma, experimentamos isso, gente. Eu defini a derrota como sendo uma vida cíclica de reprovações. O que é derrota? Uma vida cíclica de reprovações. Então, quando surge aquela prova, diante da prova, se você não é aprovado, o que acontece? Você vai ter que fazer a prova de novo. Aí você faz a prova de novo e não passa, vai ter que fazer de novo. Não importa qual seja a área da sua vida, não importa. Se você fez a prova e não passou, vai ter que fazer novamente. É uma lei, é a lei da prova. É interessante como aquela situação volta
na nossa realidade. Às vezes com pessoas diferentes, num lugar diferente, mas a mesma situação vai se repetindo. E cada vez que nós somos subjugados por esse ponto de prova, não tem jeito, mais na frente, aquilo vem novamente. Então, essa situação crônica, de sermos vencidos, subjugados, por o mesmo ponto de prova, vai construindo um quadro de derrota. Você faz a prova e toma bomba, 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 faz a prova e toma bomba. E isso, de certa forma, é traumatizante. Então, esse é o verdadeiro ponto onde se concentram as nossas enfermidades, as nossas debilidades, exatamente nesse ponto, nessas áreas de derrota, ou de onde nós estamos desenvolvendo uma vida cíclica, crônica de reprovação. Então, é um conceito realmente importante, a lei da prova. Cada vez que não passamos numa prova, obrigatoriamente, nós teremos que repeti-la. Pode passar o próximo slide. Então, aqui a gente tem uma outra perspectiva disso, que é o que eu chamo o efeito parafuso. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ali tem uma espiral. O que eu chamo a espiral da reprovação. E, como eu disse, essas provas, elas acontecem em todas as áreas da nossa vida, seja área moral, área sexual, financeira, não é? Se você não passou na prova, você vai ter que enfrentar aquilo novamente. E cada vez que você não passa numa prova, isso produz uma machucadura, isso provoca uma debilidade, o que eu chamo aqui um processo de aprofundamento da dor. Processo de aprofundamento da dor. Tem uma dor que se torna como um resíduo na nossa alma, que vai aprofundando cada vez mais. É como quando a gente olha para uma perspectiva tridimensional, a gente pode entender então melhor essa realidade. Então, é impossível a gente falar deste conceito, o conceito da derrota, de uma vida cíclica de reprovações, sem falar em trauma. Pode passar o próximo. Sem a gente falar em trauma. De certa forma, existem várias maneiras de você conceituar um trauma. E eu quero te apresentar uma delas. O que é o trauma? O trauma é o resultado de feridas e reprovações concentradas no mesmo ponto, daquela mesma área, por causa da reprovação crônica. Então, o conceito de trauma aqui é exatamente esse, é a ferida em cima da ferida que já estava ferida. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência de você machucar exatamente em cima de onde você já tinha machucado. Às vezes só de pensar já dói, né? Então é o trauma, se torna algo traumático. Você estava com uma unha encravada, aí meio despercebido chuta a quina da mesa, bem com aquela unha. Aí depois você tem que pegar um ônibus, alguém pisa em cima desse dedo. Rapaz, é um negócio realmente doloroso. E isso desestabiliza, começa a desestabilizar a pessoa. Então, trauma é isso, é o resultado de feridas e reprovações concentradas no mesmo ponto. É aqui que muitos de nós começamos a desenvolver uma condição de descrença generalizada, porque foram tantas reprovações naquela área que perdemos a fé em nós mesmos. E isso pode até se tornar um processo ainda mais profundo, não só de descrença generalizada, mas de desistência generalizada, quando nós desistimos de nós mesmos naquela área. Falamos, não, Deus, nessa área aqui
eu não acredito mais, nessa área que eu desisto de mim mesmo. Ainda bem que mesmo quando nós desistimos de nós mesmos, Deus não desiste, não é? Mas muita gente passa por isso, sinceramente, é o que a gente ouve, em tantos e tantos aconselhamentos, ou o que a gente já viu na nossa própria realidade, situações de descrença, de desistência generalizada. Eu me lembro uma vez, acompanhando a situação de um pastor, inclusive um cara assim, realmente de peso, mas tinha uma área da vida dele, que o negócio era complexo. Eu me lembro que ele falou: olha, nessa área da minha vida, eu só acredito na santificação pelo túmulo. Eu falei: o quê? Como é que é? Ele falou: santificação pelo túmulo, só quando eu morrer que eu vou ser livre disso. Irmãos, essa é a fala da pessoa que desistiu, que perdeu a fé na mudança, que desacreditou do poder de Deus, e realmente tem algumas feridas na nossa vida que constrói mentalidades que conspiram contra a sabedoria divina. É uma fortaleza, é algo realmente aprisionante. Então, esse conceito de trauma, moralmente falando, sexualmente falando, em qualquer área da nossa vida, ele é muito importante da gente entender, porque ele parte realmente de um processo onde nós estamos perdendo terreno na nossa alma, e nos subjugando a uma dinâmica, que é a dinâmica do pecado. Como Jesus disse, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, é escravo. E hoje muitas pessoas começam a pensar que elas não podem viver mais sem o pecado. Eu não consigo viver sem isso. Quando a gente olha a questão da homossexualidade hoje, né, que é um problema tão latente, eu costumo dizer, é o perigo de qualquer pecado, mas na homossexualidade, talvez uma das principais questões é isso, é a homolatria. Porque as pessoas endeusam a homossexualidade. Eu não consigo viver sem a homossexualidade, eu sou assim, eu nasci assim, não sei o quê, e etc. Constrói toda uma filosofia, toda uma conjectura, como se aquilo fosse Deus. É exatamente um processo traumático, não é? Onde é a dinâmica do pecado, mas que pode ser rompida, não é? Nós vamos ver, isso pode ser rompido, isso pode ser quebrado. Então é interessante que nesse diagrama a gente consegue dimensionar a profundidade de uma ferida, a profundidade da dor. E o que dimensiona a profundidade de um quadro de reprovação, essa palavrinha, esse conceito, a palavra vergonha. Vergonha. São as nossas mordaças emocionais. São aqueles votos interiores que nós fazemos. Juramentos. Aquelas situações que estabelecem uma resistência para que isso não seja exposto, onde nós tentamos defender a nossa reputação de todas as formas. Sabe aquelas áreas, aquele ponto que você fala: aqui ninguém chega, nem Deus. Eu juro que ninguém nunca vai saber disso. Isso nunca vai vir à tona. Aquilo que você tenta enterrar. Muitas vezes até fazemos uma autoamnésia. Aquele processo de deletar memórias feridas, que é muito comum. Por exemplo, vários casos que a gente atende de abuso sexual, principalmente incesto, meninas que sofreram incesto, é esse processo de autoamnésia. A pessoa deleta aquela memória, ela esquece, aquilo foi tão doloroso, tão horrível, tão agressivo, tão mutilador, que a pessoa deleta essa memória, ela esquece, é uma autoamnésia. Mas isso funciona como uma arma dormente, isso não está resolvido.
É o princípio de uma mina enterrada. E naquele momento estratégico da vida, essa arma dormente vai ser acionada. E aí é casamento voando para todo lado, é pedaço de gente voando para todo lado, é trágico. Então é muito importante a gente lidar com essa questão, a vergonha. E é isso que Paulo fala nesse texto, como obreiro que não tem do que se envergonhar. É importante nós entendermos, gente, que o tratamento de Deus vai chegar nessa profundidade. O processo de Deus na nossa alma vai chegar nessa questão, que são as nossas vergonhas, a nossa reputação. E se a nossa reputação falar mais alto que a nossa humilhação, nós jamais seremos livres. Nós não podemos ser demovidos de um quadro como esse. Onde existe vergonha, existe culpa, medo e dor. E essas questões precisam de ser enfrentadas. Isso tem que ser enfrentado. Irmãos, veja bem, nós estamos falando sobre entrarmos nas esferas de influência. Nós estamos falando sobre domínio, sobre governo, sobre gente que vai fazer a diferença. Agora, sem essas coisas resolvidas, sem lidarmos com essas questões, realmente, você não vai ser uma resistência para o inimigo, muito pelo contrário. Você vai se tornar vítima da sua obra. Então, a vergonha define emocionalmente a profundidade da ferida, e por isso Tiago fala: confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Pode passar o próximo. Então, quando a gente pensa nesse processo da derrota, uma vida cíclica de reprovações, quando somos cronicamente subjugados por um mesmo ponto de prova, uma machucadura em cima de outra machucadura, não é? Esse processo traumático, a ferida em cima da ferida que já estava ferida. Então, trauma. O trauma ativa um processo de fragilização baseado primeiro em melindrosidade. Obviamente, que quando você começa a desenvolver um processo traumático, seja na sua vida moral, sexual, qualquer área, como a gente tem falado, você vai se tornar hipersensível, você vai contrair uma hipersensibilidade. E esse princípio é um princípio que rege praticamente todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a vida orgânica. Qual que é o maior órgão do corpo humano? A pele, não é isso? A pele. Um dos principais papéis da pele, a pele desempenha vários papéis, mas talvez um dos principais papéis da pele é dosar a nossa sensibilidade. A pele serve para isso, dosar a sensibilidade. Se você tem um calo, você perdeu a sensibilidade. Mas se você sofre um esfolamento, todos nós já sofremos um esfolamento, não é? Eu lembro as épocas que caía de moto, ou quando era criança, carrinho de rolimã, esfolava tudo. Quando você esfola o seu joelho, você tirou a pele. Qualquer esbarrãozinho é uma dor cruciante. Por quê? Porque você perdeu a pele. Você perdeu a pele. Quando a gente trabalha com, por exemplo, o conceito de depressão, e principalmente o conceito do pânico, o que é o pânico? Tudo é uma sequência, não é? Essas áreas de insegurança, a insegurança gera medo, o medo gera ansiedade, não é? A ansiedade numa ação contínua, porque tem gente que não desliga, a ansiedade é altamente viciante, a ansiedade
ela vai gerar o estresse. Até um certo ponto, o estresse é até sadio, mas passa um ponto que ele começa a produzir desgaste. E esse desgaste fadiga a alma. Essa fadiga crônica pode ser substituída por um quadro depressivo, e uma depressão pode evoluir a um quadro de pânico. O que é o pânico? É a pessoa que foi esfolada, tão esfolada, psicoemocionalmente, ela se desgastou, se esfolou tanto, se tornou tão hipersensível, que qualquer coisinha para ela é como se o mundo estivesse acabando. Por isso que não é uma coisa simples você tirar a pessoa de um quadro de pânico, porque ela tem que se curar. Aquela pele tem que se refazer. É como você cuidar de uma queimadura. Então, aqui vem a hipersensibilidade. O trauma ativa um mecanismo de melindrosidade. Quantos já viram pessoas, por exemplo, aquela pessoa é tão melindrosa, você tem que ter um jogo de cintura tão grande com ela, porque uma palavrinha a menos ou a mais a pessoa azedou. Você já viu pessoa assim? E sinceramente, essas pessoas constantemente a gente vê, e eu olho com muita compaixão, porque às vezes essa pessoa vem de um processo realmente traumático, ferida em cima da ferida, em cima da ferida, não é? Uma das estratégias de aconselhamento é que a gente chama assim uma timeline, você fazer uma linha do tempo, né, dentro da cronologia da pessoa, e você vê sempre aqueles episódios, os mesmos episódios se repetindo nas mesmas áreas. Então a pessoa se tornou melindrosa. E a melindrosidade produz retraimento. Eu dei um exemplo, né, da unha encravada, que o cara chutou a quina da mesa, a pessoa pisou em cima. Se alguém ameaçar encostar nessa unha, o que a pessoa faz? Vai tirar o pé. E às vezes tira com tanta força que bate do outro lado. Não, é verdade. Se machuca mais ainda. Vai gerando um medo. Retraimento. Só que quando você pensa, lógico que isso é um mecanismo de proteção, de sobrevivência, é quase que natural o retraimento. Só que quando a gente pensa em questões morais, o retraimento pode nos levar para uma área de ocultamento de pecados, uma área de trevas. E trevas é o mundo que Satanás habita, porque ele é o príncipe das trevas, da obscuridade, da sonegação da verdade, da ignorância, como Miles falou. A gente pode desdobrar essa palavra trevas em muitos conceitos, e um dos principais é esse: é uma vida oculta, é uma vida de debilidade moral que nós estamos realmente escondendo. E muitas pessoas vão vivendo realmente uma realidade ambígua. Diante das pessoas, um anjo, quando ninguém está vendo, um demônio. O retraimento. E a pessoa faz tudo realmente para não ser conhecida como ela é. Começa apenas a se relacionar com os outros, produzindo uma imagem que ela gostaria que as pessoas tivessem dela, mas na verdade ela não é nada daquilo. Ela se retrai. Então ela começa a viver uma vida contraditória, começa a cultivar a hipocrisia, o retraimento. Esse é o poder do retraimento. E o retraimento nos faz vulneráveis. Aí você se torna um alvo cada vez mais fácil para o inimigo. Aí você realmente, no tribunal de Deus, o diabo tem tanto argumento que fica difícil você não entrar num processo de prisão, como a gente vê tantas ilustrações na Bíblia,
não é? Jesus conta ali a parábola do credor incompassivo, um homem que foi levado para a prisão, jugo dos atormentadores, dos torturadores. Aí vem realmente o diabo sapateia na alma do indivíduo, faz da alma dele o playground. A pessoa se torna vulnerável. Melindrosidade, retraimento, vulnerabilidade, melindrosidade, retraimento, vulnerabilidade. É um ciclo altamente destrutivo, mas que pode ser revertido. Pode ser revertido, muito mais facilmente do que nós pensamos. Por isso que ontem eu falei sobre iniciativa. Aí vem o poder da iniciativa, gente. O poder de construir o nosso destino, o nosso futuro, de mudar a nossa realidade, o poder da vontade. Lógico que esse processo torna a nossa vontade flácida, subjugável, não é? Mas e lidar com essas estruturas de passividade, que vêm de processos traumáticos como isso que a gente está falando, se tornam um dos maiores desafios, não é? Pode passar. Então, esse diagrama é algo interessante da gente entender. Veja bem, quando a gente pensa nessa espiral da reprovação, um processo crônico de reprovação, isso vai aprofundar a dor. Lógico que esse processo enterrado na nossa história, enterrado no processo de construção da nossa alma, isso vai produzir comportamentos. Isso vai produzir comportamentos. São aqueles galhos, não é? Por exemplo, moralidade, drogas, violência. Muita gente são mecanismos de compensação, não é? Onde a pessoa vai se comportar de maneira a lidar com essa dor, e normalmente essas maneiras são comportamentos pecaminosos, viciosos, não é? Então vamos pensar, vamos simular a situação de uma pessoa que não conhece o Evangelho, e uma pessoa que obviamente se desenvolveu dessa forma, construindo um comportamento de imoralidade, drogas, violência, não é? E quando essa pessoa chega na igreja, normalmente como é que nós vamos lidar com ela? Como é que a gente evangeliza essa pessoa? Fala, olha, agora você é um crente, você recebeu Jesus, então, se você é um cristão, você não vai espancar mais a sua esposa, você não pode praticar violência, não é? Você não vai usar drogas, você vai deixar de praticar imoralidade. A gente lida com os galhos, os comportamentos, não é? Normalmente a gente discipula as pessoas assim. Só que o que muitas vezes nós estamos ignorando? Que esses comportamentos, eles estão enraizados numa história de dor. Às vezes nós ignoramos, e é o ponto onde nós ignoramos. De repente, vamos dizer que essa pessoa teve uma história onde ela foi sistematicamente abusada por alguém. Abusada moralmente, abusada sexualmente. Ou vamos dizer que essa pessoa tem um vazio existencial, ela não conheceu o pai. Ela nem sabe quem que é o pai. Ou ela flagrou o cônjuge em franco adultério. Ela está lutando com essa dor. Está passando por situações assim terríveis. Ou sofreu uma perda, perdeu um filho. Então a gente esquece que existe uma história ali. Quando nós só lidamos com os comportamentos, qual que é a tendência? A pessoa acaba migrando de um vício mundano para um vício gospel, porque a dor continua lá. Então agora ela deixou imoralidade, drogas, violência, etc. Não é? Mas como a dor está lá, ela mergulha. Música, tudo dela agora é música. Louvor, 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 louvor.
ou mergulha na teologia, tudo é teologia, estuda, 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 e ela tem até uma teologia para justificar os pecados dela. Verdade, é o que nós falamos, o cabeção, não é? Ou vai para missões, né? No Jocum a gente recebe um tanto de gente assim. Mas a hora que você vai ver, existe uma dor que está ali dentro. Por mais que o comportamento dela seja evangélico, por mais que o comportamento dela seja evangélico, essa dor realmente está transformando ela numa pessoa meramente religiosa, ferida. E se essa pessoa, muitas vezes, todo esse afã ministerial, todo esse ativismo religioso, começa a galgar posições de liderança, ela vai compensar essas inseguranças com uma liderança tirana, controladora, que vai comprometer totalmente a saúde daquele organismo, daquele corpo. Então a pessoa muda os maus hábitos, mas as raízes corrompidas permanecem. Irmãos, hoje o que a gente mais vê é isso. Inclusive, esse é um dos erros mais comuns de ministérios que trabalham com recuperação de viciados. Não é só tirar a pessoa do vício, mas é você lidar com essas dores residuais, esses resíduos, essas memórias feridas que nunca foram resolvidas e que levam a pessoa realmente para um comportamento vicioso. Se você não tira essa dor, se você não lida com essa dor, é bem provável, essa pessoa vai ter 99% de chance de recair, não é? Se realmente essas coisas não foram resolvidas. Então, isso precisa realmente de uma desconstrução. Esse processo precisa de uma desconstrução. E nós podemos reverter esse quadro na nossa realidade. Tem um episódio bíblico muito conhecido que nos ensina sobre isso. É um insight tremendo sobre isso. Uma das piores fases que Israel viveu foi exatamente após Saul ter sido rejeitado como rei, não é? Deus escolheu Saul. Na verdade, Deus estabeleceu um plano para ele, expressou esse plano dizendo que ele iria destruir os filisteus, ia libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus, mas no final acabou acontecendo exatamente o contrário, porque exatamente Saul, por ser uma pessoa que sofria de inferioridade, né, o próprio Deus denuncia isso, dizendo, Deus falou para Saul, Saul, eu te estabeleci como rei, mas você sempre foi pequeno aos seus olhos, você sempre sofreu de inferioridade, e você não conseguiu lidar com isso. Por mais que Deus provava ele, para que ele pudesse aprimorar o seu caráter, tudo que ele escolheu, foi ser um rei populista. Um rei que queria afirmação do povo, que queria popularidade, construir um monumento em sua própria honra no Carmelo, tudo que ele queria é isso. Chegou para Samuel e falou, honra-me perante os homens, e ali o reino dele foi rasgado, ali o ministério dele acabou. Então entrou uma fase muito ruim. Inclusive a Bíblia fala, um espírito mau da parte do Senhor assombrava ele. Porque quando realmente você dá as costas para Deus, os inimigos se levantam. E os filisteus se levantaram. Então era uma fase muito difícil. Aquela famosa batalha, você se lembra? A batalha do Vale de Elá, ou Vale do Carvalho. Os dois exércitos se colocaram naquele vale. O exército de Deus, o exército que Saul liderava, supostamente o exército de Deus, e o exército dos filisteus.
Só que de repente, um dos heróis de guerra dos filisteus, o famoso Golias, ele vai em direção às fileiras do exército de Saul, e ele lança um desafio pessoal. Ele fala: olha, nós vamos definir a guerra num combate pessoal. Quem vai me enfrentar? Quem vai me enfrentar? Irmãos, olha, quando nós estamos aqui no culto, na igreja, todo mundo, glória a Deus, a gente levanta uma poeira tremenda. Mas a batalha do Vale de Elá fala de um combate mano a mano, pessoal. Não adianta, fala: pastor, me ajuda. É você e Deus. Irmão, ora por mim. É você. Só você pode fazer essas escolhas. É a batalha do Vale de Elá. Quando Golias se levanta. E é interessante o que começou a acontecer ali. Porque a Bíblia fala que Golias começou um processo onde ele fixava a afronta. Você entende isso? O que é fixar uma afronta? Ele fez uma afronta, ele fez um desafio, ele desfilou diante o exército inteiro de Israel, pedindo a alguém: dá-me um homem que lute contra mim. Ainda bem que Deus ouve as orações, até de Golias. Dá-me um homem, dá-me um homem. E a Bíblia fala que isso já durava 40 dias. 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde, Golias desfilava. E ele execrava todo o exército. Aquilo foi como um massacre psicológico. 2 vezes por dia eles tinham que engolir as ameaças, as afrontas, os insultos de Golias. 2 vezes por dia. Você pode ler lá em 1 Samuel. A Bíblia fala que quando Golias se apresentava, muitos dos homens de Israel fugiam apavoradamente. Os caras não aguentavam mais, se acovardando. Sabe aqueles gigantes, aqueles pecados que te afrontam, que te derrotam todo dia? O mal que eu não quero fazer, isso é o que eu faço. O mal que eu não quero fazer, isso é o que eu faço. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Por 40 dias, Golias fixou a afronta. Essa é uma espiral de reprovação. Nem Saul, a Bíblia fala que no início do ministério de Saul, a Bíblia fala que Saul e Jonatas eram fortes como os leões, ágeis como as águias, poderosos na batalha. Saul agora só tinha uma casca, só o brilho de uma armadura sem conteúdo. Ele era talvez o mais intimidado. E Saul é isso, como diz, Saul também muitas vezes está dentro de nós. Entende? É essa vida espiritual que está conspirando contra a gente mesmo. É quando nós entramos numa rotina, essa cadeia do pecado, aquela situação que você não vence. Dia após dia, os insultos de Golias, fixando a afronta, fixando a afronta. Até que, como eu disse, Deus ouviu a oração de Golias. E Jessé falou: Davi, vai levar um lanche, disse que Davi era mineiro, né? Vai levar um queijinho lá para os irmãos, né? E Davi, quando chegou lá, o irmão mais velho já deu um xingão nele: o que você está fazendo aqui, moleque? Mas de repente, quando Davi estava ali, foi exatamente o momento. No 40º dia,
quando Golias estava fixando essa afronta. E Davi ouviu. Davi ouviu quando ele fixava a afronta. E quando ele ouviu as palavras de Golias, ele falou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar as fileiras do Deus vivo dessa forma? Quem é esse cara? Ficou doido. Eu vou enfrentar ele agora. E ele foi lá no rei, o que é isso? O que está acontecendo? Eu vou enfrentar ele. Saul olhou para Davi e falou: ixi, coitado. Não, eu vou lá. Ele tinha a unção de Deus. Ele estava debaixo de uma unção. É esse lampejo da unção de Deus que, por mais que estejamos debaixo de afronta, mas tem um Davi dentro de nós. Esse Davi está aí. Você pode ter certeza que ele está aí. Ele está aí no seu coração. Essa possibilidade é real. Essa iniciativa pode fazer toda a diferença na sua vida. Eu vou enfrentar esse cara. Davi tinha a sua história. Ele tinha um altar secreto. Ele falou: rei, olha, o leão foi arrebatar uma das minhas ovelhas, eu arranquei a ovelha da boca dele, a ursa também. Quem é esse incircunciso filisteu? Saul tentou botar a armadura dele em Davi. Tira essa parafernália. Não vai pelejar com a armadura de outro, não. A armadura é uma coisa pessoal, né? São valores que nós compramos. Compra a verdade, não há vendas. Nós compramos com disciplina, com perseverança, com lealdade. E Davi foi em direção ao gigante. Você se lembra, sempre entre Davi e Golias existe um riacho. É indo em direção ao gigante que você vai passar pelo riacho. Desse riacho, desse ribeiro, desse fluir do Espírito, Davi tirou 5 pedras. 5 ministérios. Era uma pedra para cada gigante. Mas é indo em direção ao gigante que você passa pelo ribeiro que havia naquele vale. Esse é o vale onde grandes questões da nossa alma são resolvidas. E essas vitórias, a vitória do vale de Elá, foi isso que abriu o caminho para Davi chegar no governo. Depois dessa vitória, isso abriu o caminho para ele chegar onde ele tinha que chegar, na plenitude do propósito de Deus. Ele teve que lidar com essas estruturas de Israel. E quando ele foi em direção ao gigante, com as pedras, a Bíblia fala que Golias o desprezou, e não só isso, mas o amaldiçoou pelos seus deuses. Então ali já deixou de ser uma batalha física, era uma batalha espiritual. Depois que Golias o amaldiçoou pelos seus deuses, a coisa tomou uma outra conotação. E Davi falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E nós sabemos o final dessa história. Como aquela pedra que Davi lançou na mentalidade, porque nós estamos lidando com mentalidades, é uma guerra de mentalidades. Quando a gente fala sobre essa espiral de reprovação, isso tem a ver com mentalidades, porque feridas produzem sofismas, mentalidades. Essa palavra no original, quando Paulo fala sobre as fortalezas da mente, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, anulando sofismas. Inclusive ele faz um jogo de palavras, mas dizendo a mesma coisa, que o problema são os sofismas.
São falsas conjecturas, são raciocínios, são mentalidades que vêm de feridas, de decepções, de reprovações. E essas mentalidades, essa palavra fortaleza, é uma prisão construída por mentalidades. Mentalidades fundamentadas em inferioridade, superioridade, religiosidade, por aí afora. Mentalidades. Aquela pedra foi na fronte, na testa, na mentalidade. Certas mentalidades. Raciocínios que podem transformar nossa vida numa vida miserável. Fundamentados em intimidação, pecado, desesperança. Um dos conceitos de fortaleza é isso. É quando você, mesmo sabendo que o que você está praticando é contrário à vontade de Deus, você perdeu as esperanças que você pode mudar essa realidade. Isso é sinal que uma fortaleza se estabeleceu na sua alma. Por isso, quando a gente lida em aconselhamento, uma das mentiras que a gente mais tem que confrontar é essa. Já viu quando a pessoa fala: ah, pastor, eu não consigo perdoar. Ah, pastor, eu não consigo deixar a homossexualidade. Isso está em mim, está tão arraigado em mim que eu não consigo. Mentira! Isso é uma mentira! Temos que julgar essas falsas profecias. Nós temos que derrotar essas mentalidades. O Espírito de Deus tem uma pedra para isso. Tem uma palavra para isso, tem uma verdade para isso. E no final, Davi cortou a cabeça de Golias com a própria espada dele. O degolou. Irmãos, aquilo mudou os céus da nação. Aquilo mudou os céus da nação. A nação agora tinha um referencial. Lógico, agora veio a escola de Davi, não é? O seminário que Davi fez não foi fácil. 14 anos desviando de lança. Um rei louco, enciumado, não é? Mas ele foi aprovado. Foi assim que Deus arrancou o Saul que estava nele. Eu não sei quantos já leram aquele livro, Perfil de 3 Reis, mas é fabuloso. Irmãos, nós podemos colocar um fim às afrontas do inimigo. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Esse tipo de guerra que nós estamos falando está acontecendo, se travando na nossa mente, na nossa alma, no campo do coração. O vale de Elá. E nós podemos reverter essa situação, construindo muito mais facilmente do que nós pensamos um caráter de obediência em áreas que desenvolvemos uma história de reprovações. Tem um princípio que eu gosto muito, Jó 5,19. Jó fala assim: 6 vezes o mal te visitará, na 7ª não te tocará. É o que eu chamo a lei da imunidade. Irmãos, quando você se levanta contra um contexto de reprovação, isso é vicioso, seja na área sentimental, na área de ansiedade, na área sexual, na área da homossexualidade, da pornografia. Quando você decide, isso é arrependimento. Quando você decide, quando você fala: olha, nem que eu tenha que suar sangue, eu não faço isso mais. Quando você faz um pacto de fidelidade, de transparência, de andar na luz nessa área, e você decide, você toma essa iniciativa. No início é difícil. 6 vezes o mal te visitará, mas chega um momento que aquilo se rompe. Você quebra aquela gravidade. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você aciona realmente um processo de transformação. Irmãos, olha, se nós queremos chegar onde nós precisamos de chegar, nós temos que lidar com essas realidades aqui. Eu não quero só trazer para você um evangelho triunfalista: vamos alcançar o governo, vamos entrar nas áreas de influência, glória a Deus. Irmãos,
Olha, não adianta só esse triunfalismo todo, não. Nós precisamos de ter vitórias na nossa vida secreta, por detrás dos bastidores. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim, nada. É quando você derruba o acusador dos céus, é quando você tira todos os argumentos do diabo. Porque na verdade, gente, o diabo só nos ajuda, essa é a realidade. Ele só nos ajuda. Primeiro, testando o nosso caráter, e depois, também no tribunal de Deus, ele não é brincadeira não, ele é um acusador que se os argumentos estão disponíveis para ele, ele vai usar. Então a gente tem que ter muito quebrantamento e disposição para lidar com essas realidades internas. Mas é assim que nós vamos chegar onde nós precisamos de chegar. Deus estabelece reis e remove reis. É com a aprovação de Deus que nós vamos chegar lá. E se você chega em algum lugar sem a aprovação de Deus, isso é juízo. Isso vai te fazer muito mais mal do que bem. A agenda do reino de Deus é a agenda da vida interior. Gostaria que você curvasse a sua cabeça um pouco. Eu creio que esse é o momento de respondermos a esse discernimento, a esse entendimento. É um momento talvez de alguns de nós nos desvestirmos da falsa aparência, de certas perspectivas que são incongruentes com o reino. Talvez muitos de nós estamos como aquele exército de Saul, no vale de Elá da alma, fugindo apavoradamente, intimidados por situações que nos subjugam. A prova vem, a gente só amarela. O mal que não queremos é o que nós mais fazemos. Mas graças a Deus que temos a vitória em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Se nessa manhã realmente você quer assumir um posicionamento com o tratamento de Deus na sua vida, no seu caráter, se nessa manhã você quer manifestar a iniciativa de colocar um fim nesse processo de fixar a afronta, esse processo de reprovação, e você pode ter certeza que quando você sair daqui, as provas virão, mas você quer colocar um fim, você quer tomar uma decisão hoje, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Tenha liberdade. É muito importante essa trajetória que você está fazendo agora. Nós vamos levantar um altar. É o altar daqueles que se deixam trabalhar por Deus, que discernem as provas de Deus, que entendem que Deus usa as tribulações para que o nosso caráter seja construído. Esse é o momento de você fazer conta